E eu queria muito ajudar a fazer as coisas acontecer. Me dê a oportunidade, padre, de mudar a iluminação. Era tudo que eu queria. Só queria colocar os par LED para jogo. Isso, eu queria só mudar a iluminação. E aí eu comecei a regular um par LED, padre, vamos comprar isso, aquilo outro. E ele foi me dando abertura, Meu Deus, só sabe Quando eu quem me viveu. vi, eu estava cheio de par LED, não sei mexer com energia. Muito requisitados aqui. As pessoas achavam que eu era eletricista da igreja, né? E aí daqui a pouco o pessoal estava apontando para mim como o rapaz da luz, né? O rapaz da luz. Aí tem ágape, né? Para botar luz no ágape. Aí era pessoal, Luz no as pastorais chamando para ir montar as iluminações. Você é o rapaz da luz? E ligava para mim e disse, não, mas isso aqui é o Max. Mas é ele, chama que ele é o eletricista. É ele que faz os negócios lá da adoração. Bem, queridos paroquianos e todos que assistem a nós aqui no YouTube da Paróquia da Glória, estamos iniciando mais um Glória Cast. E hoje, juntamente com o meu queridíssimo Pedro Gilson, tudo ótimo. Estamos com um convidado mais que especial aqui. O nosso grande Max, o coordenador da Adoração na Glória. Equipe de adoração. Dai-nos, Senhor, um coração adorador. Exatamente. Max, uma alegria muito grande ter você aqui conosco hoje, dando continuidade, como o Pedro Gilson sempre fala, a esta nova linguagem de comunicação da Pascom aqui na Paróquia da Glória e levar o serviço dentro da igreja para aqueles que ainda não o fazem ou se já fazem, se inspirarem um pouco mais nos personagens que trazemos aqui nas nossas entrevistas do Glória Cast, não é? É isso mesmo. E aí, começando com uma pergunta que eu acho muito legal de fazer. Está preparado para a noite de hoje? Sim, claro. Deus capacita a todos. Acha que vamos ter grandes testemunhos aqui, grandes histórias? Com certeza. Maravilha. Max, conta pra gente, quem é você, além de coordenador da Adoração na Glória, como foi sua caminhada de fé até chegar aqui na paróquia? Primeiro, desejar a todos boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui, né? Aqui é um lugar onde nós também somos instrumentos de Deus. E eu espero que o pouco que eu vá falar aqui também seja usado para que as pessoas possam, né, se inspirar e cada um cursar aí a sua trajetória da forma como Deus vai agir na vida. Maravilha. Então, comecei sendo um simples servo, assim como hoje ainda sou um simples servo. Começou quando? Tudo começou numa resistência minha por 3 anos. A minha esposa me convidando para fazer o SCC e eu dizendo não. Mas dá um pause aí. Antes do SCC, o Max já era da igreja? Antes do SCC, jovem, o Max era da igreja. Na infância, como era que era? O Max era o Max jovem que começou a ir à missa lá no interior, lá no Jaguaribe, à força, chorando, mas os meus pais me levando. 50 graus Celsius, Jaguaribe. Isso, exatamente, um sol para cada um. Mas... Nesse meio tempo aí da minha infância até chegar à minha adolescência foi de muito trabalho. Trabalhei muito com os meus pais e aí muito trabalho. Trabalhava com o quê? Assim? Meu pai era dono de mercantil lá no interior e veio aqui para Fortaleza também comprou um mercantil. Meu pai envolvido com o comércio de leite, né? E leite do Jaguaribe. Fabricávamos queijo de coalho. Isso era meu ofício, ajudar os meus pais e ajudar o meu pai aqui também em Fortaleza. Então, ele comprou um mercantil aqui em Fortaleza e olhou para os 4 filhos e disse assim, você vai para Fortaleza e vai cuidar do mercantil. Então, a minha vida começou aí, eu tive que largar tudo no interior, largar os estudos, largar os amigos e vim para Fortaleza aos 16 anos de idade. E quando eu cheguei aqui em Fortaleza, que comecei a me deparar com essa cidade grande, né? É um susto para quem vem do interior. Então, a solidão bate, a saudade dos pais bate. E aí, eu encontrei refúgio na igreja. Na Igreja da Glória. 90, mais ou menos. 90, 92, 93. A Igreja da Glória é pequenininha. Pequenininha. Ainda. Década de 90,
Pedro não era nem nascido. O restaurantezinho Cicloburger aqui na... BR. Ah, não. Aqui, Macburger. Aqui no cruzamento da Oliveira Paiva com o Desembargador. Atual Chico. Exatamente. Então, o meu refúgio, a minha história com a Igreja da Glória começou aos domingos, na ausência dos meus pais. Era o único momento que eu tinha para me concentrar e chegar mais perto de Deus e sentir a presença de Deus na minha vida, a presença dos meus pais, embora distantes. Então, foi nessas missas aqui, aos domingos, que eu conseguia... Você vinha só para missa? Vinha só para missa. Pós-adolescência, adulto jovem. Já exatamente. tinha essa inclinação. Já tinha essa inclinação. Porém... Do Padre Castelo ou do Padre Frota? Não, eu acho que foi o Padre Frota, que foi o último padre antes do Padre... Salles. Era o Padre Castelo. Padre Castelo. Que é o padre que faleceu e que dá hoje o nome ao nosso centro de pastoral, onde a gente grava esse nosso Exatamente. podcast. Então, lembro muito bem, chegava na missa, sempre lotada, a igreja pequenininha, mas eu assisti ela sempre em pé, lá no finalzinho. Estacionamento muito grande, tudo aberto, não tinha alambrado, não tinha nada, mas, para mim, a semana começava com a missa aos domingos. E assim, a minha semana era uma semana abençoada, né? E assim começou a minha caminhada. Não tive a oportunidade, como muitos jovens têm hoje, de participar dos movimentos, o EJC. Eu não sabia nem o que era isso, EJC, ECC, nunca nem tinha ouvido falar, nem lá na minha cidade. Aqui na paróquia o EJC surge em 99. 99, né? Pois é, então a minha vida foi essa e por um bom tempo, né? Como todo jovem, sai, vai curtir, vai namorar, e aí... encontrava esse vazio, né? Saía aos finais de semana, detalhe, embora nunca toquei em álcool, nunca bebi. Então as minhas saídas eram para dançar, né? Dançar forró, e aí a gente ia, era uma válvula de escape para quem trabalhava muito, era sair com os amigos, enquanto os amigos iam beber, eu ia dançar forró, que era o que eu gostava de fazer. E na semana eu trabalho com comércio. E na semana eu trabalho com comércio, muita fabricação de queijo, mercantil, caixa, Ceasa, Mercado São Sebastião. Assávamos em média 1.500 pãezinhos por dia. Então o mercantil ele era 360 graus, 24 horas por dia. Nossa Morava Senhora. dentro do mercantil, em um quartinho de 3x2, com um banheiro bem apertadinho. Vivi dessa forma durante 10 anos. Foram os 10 anos que me ensinaram muito na minha vida. Foram 10 anos morando dentro do mercantil. O que chama a atenção disso tudo é porque eu estou falando aí de um jovem de entre 16 e 20 anos. Isso. Que persistiu na igreja sem estar no acompanhamento com um grupo de oração, por exemplo. De forma alguma. Isso é interessante, porque ele veio no interior com a vivência católica. Exato. Continua na igreja católica sem ter um acompanhamento de grupo de oração, porque às vezes o jovem precisa desse acompanhamento do grupo para continuar, porque muitas vezes ele desiste. Você falou assim, eu saí, eu ia para as festas, eu dançava, não toquei em álcool, tudo bem. Mas o que me chama a atenção é porque teve essa inclinação mantida. Você não desistiu da igreja católica, você conseguiu ver na igreja católica a motivação para continuar. E aí, está perto de aparecer a Suzy nessa história? Ainda não. Ainda não. Durante esse período, né, que era igreja, trabalho, às vezes uma saída, o que me mantinha reto também era o esporte. Então, durante toda a minha vida, fui um esportista, representei a minha cidade, Jaguaribe, né? Vim para Fortaleza. Na primeira competição, já fui selecionado com o resultado. Qual esporte? É o lançamento do dardo. Olha aí, rapaz, então, olímpico. Na minha infância, aos 16 anos de idade, eu tive essa oportunidade de, em uma única competição, vir para Fortaleza, representando a minha cidade. Detalhe que nunca meus pais haviam me deixado sair da cidade para as competições, e nessa não sei por que eles deixaram. Então eu vim em um ônibus coletivo de chão de alumínio, com as cadeiras batendo. Vieram mais ou menos uns 30 atletas, sem cinto de segurança, sem nada. Chegamos aqui, ficamos alojados lá na UFC. Lembro como se fosse hoje, o café da manhã era bate-guti, com pão carioquinha, né? Bem universitário. E aí, no dia dessa competição, eu tinha pego 2 vezes num dardo, a terceira foi aqui, nunca tinha nem calçado uma sapatilha de lançamento. Nesse dia eu também não tinha sapatilha, eu tive que fazer o lançamento de pé descalço. E mesmo assim, eu não sei como, né, um pouco de técnica que surgiu,
eu acabei sendo campeão aqui cearense. Ao término dessa competição, após receber a medalha, já chegou o presidente da Federação Cearense e disse que eu tinha atingido o índice para o Campeonato Brasileiro. Eu tinha me encaixado entre os 20 melhores atletas do país. E com isso, a Federação Cearense treinava lá em mandou Jaguaribe, convite. Né? Jogava o dado, tinha que passar pelo Rio, né? Exatamente. Tinha uma motivação. E aí, com isso, a Federação mandou me chamar e eu tive que representar o meu estado no Campeonato Brasileiro que foi realizado em Recife. Pernambuco. Em Recife, no Pernambuco. Então, isso aí para mim foi um divisor de águas. Nunca tinha viajado de avião, viajei em um belíssimo avião, na época o Transbrasil, né? Aquele avião enorme. Lá ficamos hospedados no Hotel 5 Estrelas, com tudo que tinha de direito. Então, isso aí foi muito importante para a minha vida como adolescente. Também por quê? Porque me ensinou a ser competitivo, me ensinou a ser individualista na hora que é preciso, mas me ensinou também a trabalhar em equipe sempre na hora que era preciso, porque os resultados muitas vezes dependiam de mim, mas muitas vezes a gente tinha que trabalhar em equipe para que a gente pudesse conquistar isso. Então, a minha carreira começou aí, eu tive que ser uma pessoa que andava na linha, eu não podia sair, eu não podia ir dormir tarde, eu tinha que dar esse jeito de conciliar trabalho, igreja e o esporte, para que nas competições eu pudesse dar o resultado. Então, muito devo a isso. Hoje em dia, o meu recorde persiste. Olha isso. O recorde que era aqui do estado do Ceará já durava 15 anos e ninguém quebrava. Eu tive a oportunidade de ser treinado por um técnico que veio de Cuba. Ao chegar no Ceará, o presidente da federação escolheu 4 atletas, 5 atletas, eu fui um deles. Então, durante os meus 15 dias de treinamento, eu quebrei 5 vezes o recorde cearense. E hoje o meu recorde cearense de lançamento de dardo persiste, está aí até hoje, ninguém conseguiu quebrar. Então, depois eu vou tirar uma foto com ele depois e guardar no mural lá de casa. Então, dos não famosos. tem, não tem categoria master, não, disso aí? Não, hoje em tem dia, não. assim. Então, a coisa foi evoluindo e eu percebi que era hora de me concentrar no meu trabalho, né? E aí, na concentração do meu trabalho, eu tive que deixar de lado o esporte, mas essa base do esporte me ajudou muito a ser o que eu sou hoje. Sim. E aí, ao sair a base do esporte, permaneci na base da igreja, aos finais de semana, continuando indo para a missa. E aí foi a época que a igrejinha sumiu, teve que vir ao chão, né? A igrejinha pequena, que eu muito amava, e aí foi onde começou a construção da igreja grande. E a igreja foi erguida. Só para contextualizar, né? A igrejinha pequena que ele fala é a primeira paróquia da Glória. Planta da... Fotos, por favor, produção. Aqui, primeira planta. Essa produção é fantástica. Maravilhoso. Exatamente. Ele está falando da Igreja da Glória antes e o que é a Igreja da Glória hoje, Isso, né? Que é a igreja grande que ele está citando aqui. Então eu vi a Igreja da Glória se erguer, né? Com o Padre Salles, né? O Padre Salles muito atuante. Botou o projeto do Padre Castelo em prática. Isso, ele colocou Padre Castelo em prática. Falece, eu acho que no final dos anos 90, né? Exato. Meio repentinamente, e aí o Padre Salles deu continuidade a esse sonho Com certeza. do Castelo. Exatamente. E aí, nessas vindas para a nova igreja, né? Que é a nossa atual igreja, eu, como sempre, nunca deixei de vir aos finais de semana, embora cansado, mas, como eu falei anteriormente, era o meu refúgio. E era a minha fonte de inspiração para que eu pudesse passar uma semana em paz, porque era uma semana muito puxada. Ia para Jaguaribe, fabricava queijo, tinha fábrica de queijo no Icó, tinha fábrica de queijo em Jaguaribe, tinha fábrica de queijo em Morada Nova, tínhamos mercantil, ia para a Ceasa 2 vezes por semana, fabricávamos, nós não fabricávamos. Nessa época a gente comprava o pãozinho congelado e aí a gente tinha que colocar 8 armários de pães de noite. Terminava de colocar os armários por volta de 11 horas da noite. 4 horas da manhã eu tinha que me acordar para ligar o fogo do forno, porque 5 horas da manhã o padeiro tinha que chegar para assar o pãozinho, porque 6 horas da manhã tinha que abrir o mercantil, porque as pessoas começavam a bater na porta se eu abrisse 6 e 2, porque tudo era cronometrado. Muito bem, o Coronel Max, né? Do então latifundiário do Jaguaribe, né? Então, quando eu vejo as coisas hoje é muito fácil, né? Hoje as coisas são muito fáceis. Você já tem tudo pronto. Naquela época, não. Naquela época era uma época próxima, né? Eu estou falando de pouco mais de 10, 15 anos atrás. Hoje nós temos as coisas com mais facilidades.
Mas aí, voltando para a nossa igreja, foi aí onde eu, aos finais de semana, sempre ia para a missa. E eu sempre que ia para a missa, ficava ali, lá atrás, embora com lugares para sentar, eu gostava sempre de assistir a missa em pé. Nós estamos hoje no tempo da Quaresma, né? Então, eu pensava dessa forma. Eu pensava que eu, chegando na missa, não sentando e assistindo a missa em pé, eu estava fazendo um sacrifício. E para mim aquilo era um sacrifício. E eu gostava era algo de ficar... que dava sentido, né? Dava sentido, exatamente. Então, eu ficava observando e começava a linkar as coisas durante a semana, ir para a missa e sair para as festas como eu saía, embora não bebendo. E arrumava uma namorada, e aí depois saía das festas, ia para um cinema, e aí a namorada sumia, eu voltava para a festa, e eu via que era essa rotina. Aí teve uma época que eu disse, rapaz, eu ficava sempre pedindo uma pessoa na minha vida, né? Eu tive algumas namoradas e tudo. Quem é de forró sabe que a gente realmente, né, não tem como, principalmente sabendo dançar. A depender da casa de show, né, Marcos? Depender da casa de show. Não vou nem falar de casa de show, viu? Porque aí, tem uma lista. Exatamente. Entendi. Então, naquela época, quem sabia dançar já largava na frente. E eu tive a oportunidade até de dar aula de forró. E isso aí ajudou bastante. Lançamento de dados, comércio, aula de forró. Ajudou bastante. Max Miller, né? Mas eram umas formas que eu tinha de extravasar, de ter a válvula de escape aos finais de semana. Enquanto que os meus amigos bebiam, eu passava a noite dançando e tomava ali 5, 6 garrafinhas de água. E assim eu era muito feliz. Mas a felicidade não estava nos forrós. A felicidade, para mim, estava dentro da Paróquia da Glória e eu não sabia. Vou já dizer por quê. Porque ao vir para a missa aos domingos, sempre ali na hora da comunhão, na hora do ofertório, eu ficava pedindo a Deus, Deus, me mostre uma pessoa que não seja de forró, que eu consiga ser, que consiga ser a minha cara metade. E eu ficava pedindo e rezando. E aí o tempo foi passando, até que chegou um ano aí que eu não recordo, em que uma amiga minha, ela chegou para mim do nada e disse assim, Max, próximo mês é seu aniversário, e aí eu vou te dar um ingresso de um evento que ia ter lá no Beach Park, né? E esse evento era um show do Chiclete com Banana. E esse dia, né, eu não curtia muito Chiclete com Banana, mas como era um presente, mas eu você está aceitei. entendendo que já tinha encaminhado para o outro lado, né? E pediu alguém que não era do forró. Exatamente. Então me deu esse presente. Alguém do axé. O Ingar, detalhe, naquela época nós não tínhamos o que nós temos hoje, que são largas avenidas duplicadas, que hoje ajudam bastante. Naquela época, o engarrafamento para chegar no Beach Park começava aqui na Washington Soares. Nossa. No cruzamento da Oliveira Paiva com o Washington Soares, lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei, que eu já vi o engarrafamento, já deu vontade de desistir. Mas quando eu olhei para o ingresso, que era um ingresso caro para a época, e foi ganhado o presente, eu disse, não vou desistir. Em respeito, eu não vou desistir. Cheguei no Beach Park e me senti assim, meio que fora da água, embora pisando dentro d'água, porque como o show era durante o dia, a gente lá, o show era dentro da piscina, né? Então, você literalmente, você estava ali curtindo e pisando ali na água e tudo. E aí foi, nenhum forró, eu já tinha conseguido dançar, arrumar uma namorada e tudo, mas lá foi diferente. Lá eu estava vendo como é que tudo ali estava acontecendo. E aí, quando foi chegando no final do dia, que já estava prestes a terminar o show, e eu já estava querendo ir embora, do nada foi passando uma pessoa por mim, bateu aqui na minha mão, bati sem querer, eu me recordo que foi sem querer, e aí quando eu virei para trás para pedir desculpa, eu pedi desculpa e olhei para a pessoa, e aí, antes de pedir desculpa, eu disse, eu lhe conheço de algum lugar. E ela também disse que me conhecia. Para lembrar de qual casa de forró... E aí eu fiquei procurando em um instante de segundos que casa de forró era essa, e eu vi que não era de casa de forró. Aí eu fechei meus olhos por alguns instantes, e quando eu abri de novo, eu olhei nos olhos dela e disse assim, eu lhe conheço da Paróquia da Glória. Você
é aquela pessoa que ficava lá de vestido vermelho e que descia para ir comungar e voltava e eu ficava olhando. Minha Nossa Senhora. E ela disse assim para mim, você é aquele rapazinho que ficava lá atrás em pé e por mais que tivesse lugar para sentar, você ficava em pé. Então foi nesse momento que eu vi que a minha alma gêmea, minha cara metade, né, tinha sido localizada e foi um dia muito especial. Que não era do forró. Que não era do forró e que foi uma graça de Deus na minha vida. Então, Deus mandou uma pessoa para mim conforme eu estava pedindo. Então, assim, as graças estão por aí para quem não cessa em pedir. Para quem não cessa em pedir. Então, no outro dia, eu a convidei, né, para tomar um sorvete. Eita, tudo né? começa nesse sorvete, né? Exatamente. Eu a convidei para tomar um sorvete. E aí, nesse sorvete, eu pedi ela em namoro. Eita! Foi, tudo com as formalidades que existem dessa forma. Existiam, né? Então, aí tudo começou. Depois eu pedi para ela me levar na casa dela para me apresentar aos pais. Onde eu pedi oficialmente. Né? Um lorde. Né? E aí nós passamos a ir para a missa juntos aos finais de semana. E aí a minha vida foi entrando cada vez mais no eixo até que chegou o momento do noivado. Isso era mais ou menos que ano? Isso aí foi... Eita, rapaz. Para a gente situar os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Né? Vamos lá. Eu acho que por volta de 2008, eu acho que foi por aí, 2008, 2007, mais ou menos. Tá. E aí ficamos noivos, né? E vamos casar. Casamos na Paróquia da Glória. Quem celebrou o nosso casamento foi o Padre Salles. Lembro como se fosse hoje, foi o primeiro mês de inauguração do ar-condicionado da igreja. O ar-condicionado antigo Antigo, ainda. Exatamente. Uma então, reforma, eu acho que meados veio os meus familiares do interior, veio gente de tudo que era lugar. Acho que foi uma das primeiras igrejas de Fortaleza a ter climatização. Exatamente, né? Chamou a atenção. Porque eu disse, olha, vou casar e a igreja com ar-condicionado, viu? Então, eu vivi esse momento, foi um momento muito especial. E estamos aí até hoje, né? Quantos anos de casado já? 16 anos de casados. Eita! Já é um tempo. 2 filhos, né? A Lívia com 11 anos, o Cauã com 14. Imagina né? só a gente pedir à produção para colocar uma foto do casamento deles, né? Ia ser fantástico isso. Exatamente. Eu sei que tem. Isso. Eu conheço a esposa dele, a Suzy, ela certamente tem essa foto aí já selecionada na galeria do celular. E aí, quando eu me casei, né? Eu já era um rapaz que eu me considerava trabalhador. Então, quando eu me casei, eu lembro como se fosse hoje das oportunidades que Deus colocou na minha vida. Então, eu digo muito hoje para as pessoas aqui da igreja, olha, quando a gente se casa, Deus abre muitas e muitas portas. Então, assim, muitas oportunidades surgiram na minha vida depois que eu me casei. E as que eu pude pegar, eu fui pegando. E a vida foi traçando esse roteiro até chegar onde eu estou. Porém, para chegar onde eu consegui chegar, aqui foram muitas batalhas. Foram muitas batalhas. A primeira batalha quem enfrentou foi a minha esposa, porque ela queria me trazer para a igreja e eu era concentradíssimo no trabalho, casado, trabalhando muito. Na época eu era corretor de modas, deixei de ser fabricante de queijo, casei e fui ser um corretor de modas. Então eu recebia as minhas clientes de vários lugares do país e tinha cliente até do exterior que vinha, eu hospedava na minha casa, colocava dentro do meu carro, levava aí para as periferias. Eu tinha, durante a semana, eu ia localizando as empresas que eram os galpões, né? Fortaleza é um polo de moda conhecido a nível nacional. Então, eu colocava essas pessoas dentro do meu carro e saía com elas para elas gastarem dinheiro. Então, tudo que elas gastavam, as fábricas me pagavam um percentual. Essa era a profissão, hoje conhecida como corretor de modas. Rapaz. Né? E aí eu fui... Do queijo para as malhas. Do queijo para as modas. E aí eu tive uma oportunidade de aprender muito mesmo, e bastante atuante. E né, lembro que de tanto ser atuante, me convidaram para fazer parte lá do sindicato, e eu senti que não era uma profissão que Deus tinha preparado para mim. Eu dizia, Deus, coloca na minha vida, o Senhor já colocou na minha vida a esposa que eu pedi ao Senhor, agora coloca na minha vida a profissão que é a profissão que eu queria amar como a profissão que eu amo hoje.
até que um pouco depois, né, não satisfeito com a profissão de corretor de modas, eu entrei no kitesurf, né, e era um esporte também muito caro. Eu tinha visto pela televisão ali uma reportagem de um kite, o primeiro kite que veio para o Brasil. Aí eu olhei para a televisão e disse, olha, é isso aí que eu quero fazer. Inclusive, quando forem assistir o Glória Cast da Mari e do Rodrigo... Tá aqui, ó. Nossa... Pois está aqui, vídeo. A foto o do Max, kite. O Max era dupla internacional do Rodrigo. O kite chegou na minha vida para completar a outra lacuna, a lacuna do esporte que tinha ficado para trás, que era a válvula de escape. E era um esporte muito caro, né? Na época era um esporte realmente de rico. E aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer para comprar um equipamento desse? Quase o preço de um carro na época. E aí eu só tinha força de vontade e coragem. Força de vontade e coragem. E muita fé em Deus. E eu disse, Deus, eu preciso conseguir, eu preciso chegar lá, me ajuda. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa que me ensinou, que é o Alexandre, do Kite Cabana. E aí fiquei amigo dele, expliquei minha situação, eu cheguei para ele e disse, olha, eu vim lá do interior, fabrico queijo, e tudo que eu quero é fazer isso aí, é praticar esse esporte, porém eu não tenho condição de comprar. Mas se você me ajudar, eu vou conseguir. E ele chegou para mim e disse assim, olha, eu vou lhe dar uma oportunidade. E aí eu comprei uma passagem para os Estados Unidos, que ele ia fazer as compras e voltava, né? Comprei uma passagem para ele parcelada em 12 vezes no cartão da minha esposa. E aí tudo começou, né? E aí o kite chegou, lembro como se fosse hoje, 6, 7 jovens dessa época, né? Eu já casado, mas 6, 7 jovens foram fazer a escolinha de kite. Eu tive que chamar um amigo meu para dividir comigo a aula, para ficar um pouquinho mais barato, porque a aula também era cara. E aí esse meu amigo acabou desistindo no meio do caminho, porque uma coisa é você querer, outra coisa é você conseguir. É verdade. O kitesurf é um esporte que, embora você pense ali que é fácil, ele é difícil, mas ao mesmo tempo ele é um esporte de delicadeza. Ele não é esporte de ignorância. Ele é um esporte delicado. Então É força com técnica. É jeito e técnica. A força é só quando você precisa, que aí você impõe a força para saltar, para ir de um lugar para outro. Mas é mais, eu costumava muito dizer que quando a gente coloca o kite aqui de lado e vai fazendo um toe side, a sua mão ela vira uma mão cirúrgica. Um toquezinho o kite ele obedece, outro toquezinho o kite baixa, uma puxada brusca ele levanta 20, 15, 10 metros. Meu Deus. É só você ter coragem. Então você tem o poder nas mãos, mas você tem que ter uma mão cirúrgica. E aí a minha história no kite começou eu querendo fazer essas aulas, e aí dos 6, 7 atletas que queriam fazer essas aulas e pagaram por isso, 2 conseguiram chegar até o final e sair andando, velejando. Eu fui um deles. E detalhe, eu nunca tinha subido de cima de uma prancha, eu vinha de tirar leite das vacas, vinha lá do curral e de lançar os dardos, né? Mas eu queria fazer aquilo. E aí eu lembro como se fosse hoje essa memória que não sai eu com rádio de comunicação, o capacete, e aí na primeira aula, que era eu, o kite e o mar. E eu dizia, meu Deus, eu tenho que conseguir. E aí quando eu joguei o kite e o kite foi saindo, quando eu olhei para trás, eu estava velejando. Aquilo ali para mim mudou a minha vida, foi uma sensação de você estar surfando sobre a água e não numa onda, surfando sobre a água, sendo levado pelo vento. Ali para mim foi algo que disse, rapaz, eu quero isso aqui para minha vida. Então, a partir daí eu tive que dizer, como é que eu vou fazer para me manter nisso? E aí eu comecei a organizar as viagens para o pessoal do kitesurf, porque eu tinha que arrumar uma forma de ganhar dinheiro, de comprar sempre, todo ano, um equipamento, porque quando passa o ano, passa o modelo e vira um novo equipamento, e era tudo muito caro. Quando eu vi, eu estava ali entre amigos com o pessoal da praia, e aí, quando eu percebi, eu já estava fazendo excursões para várias praias aqui do nosso estado do Ceará. Quais são as praias boas de kite, mano? As praias boas de kite, para o lado leste é Parajuru, né? Eu fiz alguns eventos lá em Parajuru. Já era corretor de kite. Eu levava as pessoas no carro. Eu era corretor de modas e estava me infiltrando no kitesurf, né? Então, para eu me manter no kite,
eu organizava essas chamadas kite trips, fechava 2, 3 hotéis, levava as famílias. Os downwind, né? E aí lá a gente organizava os downwinds e no final do sábado a gente fazia ali uma confraternização, colocava uma banda para tocar, um negócio bem família. E sempre voltado para a família. Litoral Oeste, as praias do Litoral Oeste, nós fomos para Lagoinha, eram passeios muito bacanas da Lagoinha, e na época era Jericoacoara. Jericoacoara, eu lembro como se fosse hoje, foi o meu ponto mais alto. Nesse, eu já tinha fechado umas 3 excursões para Jeri, porque naquela época as pousadas eram pequenas. Era uma pousadinha com 3 quartos, uma com 4 quartos, uma com 5, uma com 10, uma com 2. Então, Jericoacoara, naquela época, recebeu uma das maiores excursões que já tinham recebido. Quando eu olhei, eu disse, nossa senhora, olha o tamanho da responsabilidade. Então, eram 3 ônibus saindo daqui de Fortaleza, com muita gente, e um comboio de carro 4x4, que as pessoas que queriam ir de 4x4 não iam com a gente no ônibus. Então, a gente saía aqui, deixava os carros em um estacionamento de um dos clientes, né, que eram da Kite Trip, e aí foi esse momento ápice de levar todo esse pessoal lá para Jericoacoara, até que um deles chegou para mim na volta, olhou e disse assim, você não é para estar fazendo isso. Eita. Você é para ser um corretor de imóveis. Valha-me Deus. E aí eu voltei para Fortaleza nesse dia com a excursão, e aí eu vim pensando nisso, e essas palavras dele profetizaram em minha vida. Porque eu acreditei, me tornei um corretor, e depois que eu me tornei um corretor de modas, Deus abriu muitas e muitas portas para mim. De contatos, isso, né? E aí eu consegui também mudar a vida de muita gente. Então, eu passei a ajudar muita gente a conseguir a sua casa própria. De certa forma, a mão de Deus está em presente todos esses em todos os lugares. Momentos. Desde o momento que você pediu um emprego para Amar. Que aí se tornou o corretor de modas. Max, a gente viu que você gosta de organizar coisas grandes, né? Para além de tudo que você serve na paróquia, eu quero focar nesse momento na Adoração na Glória. Amém. É um evento aí que quinzenalmente agrega aqui cerca de 2.000 pessoas. No mínimo. Não é? Então, eu queria que tu falasse para a gente como é que tudo começou e se você imaginava que ia tomar essas proporções. Quando eu vejo hoje a Adoração na Glória, eu lembro muito do Monsenhor Jonas Abib, que ele falava o seguinte, se eu soubesse que a Canção Nova ia ser tudo isso, talvez eu não tivesse coragem. Por isso que Deus não me informou que a Canção Nova ia ser tão grande. Porque se lá no começo eu soubesse que ia ser o que é hoje, talvez eu tivesse desistido. Então, eu queria saber de ti como é que começou a Adoração na Glória, o teu envolvimento nela, onde é que o Max entra nessa história e como é que você vê hoje, se você imaginava que a Adoração na Glória ia tomar essa proporção que ela tem hoje? Eu começo dizendo que se eu soubesse que ia chegar às proporções que chegaram, talvez não tivesse coragem de começar. Entendeu? Porque realmente, às vezes é arrepiante. Sim. Né? Então, para que eu possa dizer como é que começou, eu tenho que voltar um pouco à época da pandemia. Então, quando eu me casei e resisti durante 3 anos ao SCC, a minha esposa queria fazer o SCC e eu sempre resistente, e aí eu consegui enrolar ela 1 ano, enrolar 2, enrolar 3, mas aí quando foi no ano seguinte, lembro como se fosse hoje, estava se aproximando do aniversário dela, o aniversário dela coincide com o SCC, que é em setembro. Aqui na paróquia. Aqui na paróquia. E aí nessa época eu estava um pouco baixo financeiramente, e aí eu já tinha dito para mim, disse, olha, eu vou conceder a ela um desejo, porém... Esse presente, né? Esse presente, um presente, mas que não seja comprável, que eu não tivesse que gastar dinheiro. Então, quando chegou próximo do aniversário dela, ela disse, olha, está chegando próximo do aniversário. Quando ela falou isso, aí eu já entrei e já cortei logo ela e disse, olha, e eu vou lhe dar o direito de você escolher qualquer coisa, mas que eu não tenha que comprar. Aí ela disse qualquer coisa, eu disse qualquer coisa. Está dada sua palavra, eu dei minha palavra, e ela já estava aqui com a ficha de inscrição do SCC, e só pediu para eu assinar essa ficha de inscrição, e aí tudo mudou, porque eu tive que honrar com minha palavra, fui vivenciar o SCC, fui resistente. Qual foi a edição que você vivenciou? 20... Eita, agora eu vou... Mas a produção coloca na tela o SCC, né?
vai colocar na tela. 2000 e um pouquinho. Lembrando que estamos indo para o 44º esse ano. Então eu acho que foi o 34. Eu acho que foi, 34. Tu fez junto com a Fátima? Foi. Moisés, Ruth, né? Conversa de comadre aqui. Então, o que acontece, Nicásio? Então, o que acontece? 34. Qual a cor do círculo, só por curiosidade? Círculo vermelho. O vermelho na Célia e André. São os melhores, né? O vermelho. Depois do laranja, exatamente. sempre o vermelho é o melhor. Então, vivenciei o SCC. No primeiro dia, eu confesso que eu queria desistir. Né? Dizem que a sexta-feira mas é provação. No segundo dia, as coisas mudaram e foi uma virada de chaves na minha vida. E aí tudo mudou. Então, eu descobri uma outra igreja. Eu confesso para você que, por mais que eu achasse que sabia das coisas da igreja, eu me vi dentro de um mundo da igreja que eu não sabia que existia. Não sabia que existia movimentos, eu não sabia que existia tudo que existia dentro da igreja. Então, eu soube tudo disso através do SCC. E aí eu vi o tamanho da importância do SCC na minha vida naquele momento. Hoje a igreja tem muitos movimentos, mas naquela época o SCC era o principal movimento porta de entrada, era a né? porta Importante, de entrada. Sim. Para casal, né? Pra foi a adulto. minha porta de entrada, porque eu não tive a oportunidade de ter uma porta de entrada como solteiro, como jovem. Então, comecei a me engajar nos movimentos da igreja, a barraquinha, o que tinha de movimento, meu coordenador ia me colocando, e aí foi eu assar churrasquinho, vender feijoada, fazer isso, fazer aquilo, arrumar isso, arrumar aquilo, até que a gente foi desenvolvendo um trabalho, fomos servir novamente, e até que nós viramos Núcleo SCC. Aí tu lembra o ano? 2000 e aí foi 2000... Olha, o ano vai aparecer aqui embaixo. 16. Então... Foi seguido, né? Acho que foi 2017. Que foi... Então, aí nós tivemos a oportunidade de ser núcleo, né? De estar núcleo nesse ano. E aí, quando essa oportunidade surgiu, eu só pedi para Deus me mostrar tudo que eu poderia fazer, porque eu entendi que, assim como o casamento, assim como o SCC, ser núcleo era uma vez na vida. E foi nessa época que você já começou a organizar junto aqui à igreja a Adoração na Glória? Não, ainda não. Ainda não chegou. É muito depois, mais recente, né? Nessa Depois época da pandemia até, né? nós começamos a tentar aumentar o movimento. Tá. Já tinha adorações há já muito havia. tempo. As adorações eram mais Era outro silenciosas, modelo, contemplativas. Outro modelo. Boa. Outro modelo. Que hoje em dia ainda existe adoração silenciosa na Existe. paróquia, né? Inclusive é o mote da adoração perpétua. Todos os dias, inclusive. Mas houve uma mudança no formato dessa adoração à época mensal, hoje em dia é quinzenal. Exatamente. E aí chegou a pandemia. Passou o núcleo, chegou a pandemia. Mas depois desse núcleo do SCC teve outro núcleo, né? Teve outro núcleo, né? Que foi o núcleo da JC. do EJC. Você É, tem uma história interessante. O também EJC, aqui, né? eu sempre dizia para os casais do SCC, olha, eu sou um jovem infiltrado no meio dos velhos, né? no meio do SCC. Então, eu me considero ainda jovem, né? E aí, eu gostava de aprender com os jovens e colocar em prática com o SCC. Eu aprendia com os jovens e colocava em prática com o SCC. Porque eu queria ver a garra no SCC que eu via lá no encontro de jovens com Cristo. E aí eu comecei a servir na externa, e aí foi evoluindo. Quando eu me dei por si, nós já estávamos núcleo EJC. E aí, nesse núcleo EJC, nós tivemos uma outra oportunidade, e eu pedi a Deus, me mostra como é que eu posso dar o melhor de mim, como é que o Senhor pode tirar o melhor de mim, para que nós possamos ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Lembro nessa época que o EJC estava um pouco em baixa, e a nossa missão era resgatar muita gente. Então, eu lembro na nossa chegada, poucas pessoas dentro aqui do auditório, no salão paroquial, e na nossa saída, já a gente entregou com um salão meio que lotado. Detalhe, viu? Terminou o núcleo SCC, a gente estava indo deixar os jovens lá no retiro, no final de ano. Eu tive que descer do ônibus e voltar correndo aqui para a igreja, porque terminou o núcleo do SCC e eu já estava recebendo o núcleo do EJC. Então, foram 2 anos Você de passou por trabalho isso também, né, seguidos. Marcelo? Exatamente a mesma então, coisa. Núcleo do SCC no ano seguinte. Então, tudo na minha vida Núcleo da foi JC. viver intensamente. E é isso muito bacana. Até que chegou a pandemia.
Quando chega a pandemia, tudo esfriou, eu acredito que para muita gente. Sim. Eu, como todos, procurei acompanhar as coisas pela televisão. A gente começa bem, mas daqui a pouco você começa a desfocar. À medida que as coisas iam se desenvolvendo com a pandemia, a notícia de muitas pessoas morrendo, né? Então isso assim foi um negócio que eu realmente não sabia o que seria do amanhã. Mas trancado dentro de casa, passamos 85 dias confinados. Lá em casa somente eu saía e voltava. E aí lembro nessa época que um amigo meu, que é o Nicásio, a gente fazia Grande Nicásio. fazia videoconferência, ele tentando me reanimar, tocando um violão, me chamando para entrar em contato com outros, para fazer videoconferência. Mas não funcionou para mim. Funcionou para os outros. Para mim não funcionou. Mas ele não desistiu. E aí ele seguiu e eu, né, me vi em uma situação desmotivado, a fé querendo ser provada. E aí baixou um pouco mais a pandemia. Foi na época que chegou o nosso pároco, que foi o Padre Elano Sami. Nosso atual pároco. Né, o nosso atual. E aí o Nicásio disse assim para mim: rapaz, você devia se dar a oportunidade e ir lá ver como é que... Esse padre é bom, ele é diferente. Ele me falou isso, eu lembro dessa palavra, ele é diferente. E aí Isso eu... em 2021, mais ou menos. Isso, exatamente. E aí o negócio ainda estava todo mundo de máscara e tudo. Aí a gente foi, eu resistindo e o Nicásio me chamando, e eu resistindo e o Nicásio me chamando. Eu disse, tudo bem. Aí ele me chamou para ir para a adoração, né? Aí eu disse, mas eu já sei como é que é a adoração, né? Que era o formato antigo. Tinha um disse, não, cara, é diferente. Roteiro, né? É diferente. E aí eu fui. E aí quando eu fui e eu vi aquela igreja enorme, detalhe, tudo que o padre faz hoje, ele fazia da primeira vez que eu vi. Não mudou nada. Você chegou a viver essa época também, Marcelo? Sim. Nada. Não mudou nada. Fui para algo mudou na minha vida. Aí eu perguntei, Nicásio, quando é a próxima? Ele disse, a próxima é tal dia. Fui de novo. Nessa que eu fui, que foi a segunda, lembro como se fosse hoje, o padre estava passando com o Santíssimo e o Paulo Robson, estava conduzindo a adoração lá do altar. Então, eu não tive a oportunidade de tocar no Santíssimo, mas eu fui tocado por Deus nesse dia. Chorei muito. E aí isso mudou a minha vida. E aí foi um dia que foi um divisor de águas, né, na minha fé, na minha crença, em tudo que eu acredito de Deus. E aquilo ali me motivou a ser uma nova pessoa e não ficar com aquilo ali só para mim. E aí eu comecei a chamar as pessoas que eu amava, chamar minha mãe, meus irmãos, meus amigos, o pessoal da família da minha esposa. E eu disse, olha, vocês precisam viver o que eu vivi. Vocês precisam viver o que eu vivi. E eu lembro como se fosse hoje que toda a adoração que eu vinha, eu trazia uma pessoa diferente. E eu sentia que eu conseguia mudar a vida de uma pessoa, porque aquela pessoa chegava para mim e dizia como foi bom. Então, naquele momento, eu me vi sendo instrumento de Deus na vida de outras pessoas que, assim como eu, estavam distantes por algum motivo. E aí eu disse, meu Deus, me mostre uma forma de eu conseguir trazer mais pessoas para ti, mais pessoas para Deus. Então eu ainda não estava engajado, né? Eu estava apenas vindo para a adoração, mas antes da pandemia eu era engajado junto com o SCC, só que aí depois disso eu procurei uma pastoral, eu visitei algumas pastorais, movimentos e serviços aqui na igreja. Eu não queria voltar para o SCC, né? Eu queria algo diferente. É porque o SCC tem um objetivo, né? É um objetivo que depois foi que alcançado, cumpre, né? Exatamente. Então, eu visitei algumas pastorais e, dentre elas, eu me vi desafiado na pastoral dos noivos, né? Eu me vi realmente desafiado. E como eu gosto muito de desafios, quando eu cheguei lá, que eu fui, né? Que eu vi tudo, que eu vi o cenário, aí eu disse, olha, aqui que eu quero servir. E aí eu queria servir em um lugar onde a minha esposa pudesse servir comigo. E lá nós começamos, eu cheguei próximo do fim do ano. Os atuais coordenadores na época eram o Dorivan e a Gina.
E aí nós sentamos, conversamos e eu dei o que eu podia dar de melhor para Deus. Eu doei para a pastoral, que foi o meu sim. Te desafiou por quê mesmo? Tu falou que se sentiu desafiado? Porque de todas as pastorais, movimentos e serviços que eu visitei na época, a pastoral dos noivos era a que estava precisando ser mudada. Tinha a acolhida que já estava encaminhada, tinha outra pastoral que já estava bem encaminhada, com pessoas já fazendo as coisas. E aí eu me vi como um noivo, como um namorado. Eu tive que voltar no tempo e entender que importância teve o curso de noivos para mim. O que eu trago de lembranças do curso de noivos para a minha vida? O curso de noivos é muito importante, é um certificado que você tem que ter para que você possa casar. Mas eu tive que ir mais a fundo e eu tive que pensar, olha, a forma como eu acho que pode ser, pode mudar a partir daqui a vida desses casais. E não esperar casar, viver 4, 5, 6, 7, 10 anos, para ter uma oportunidade de fazer um ECC, para poder ter a sua vida mudada. Então, por que a gente não consegue mudar a cabeça das pessoas e fazer com que ela já conheça Deus bem mais lá atrás? Então, eu pensei nisso. Então, aí foi o desafio. Então, naquela época, foi uma época próxima, né? Alguns anos, sim. 3 anos atrás. Foi uma grande mudança que o curso de noivos passou, acho que entre 2021 e 2022, na época que o Dorivan e a Gina assumiram. Isso, né? Exatamente. Quem tem um tempo de vivência paroquial consegue entender melhor essa tua fala, porque as coisas não são necessariamente lineares, né? Então, as pastorais, às vezes, têm seus altos e seus baixos. Exato. E aí é legal, porque é nesses altos e baixos que a gente é desafiado. Quando está no alto, é manter. Quando está lá no baixo, é fazer isso chegar lá em cima, né? Então é sempre esse movimento, né? Assim como a nossa vida também é a vida pastoral. E aí o Dorivan chegou para mim e disse, rapaz, vai lá conhecer, vai lá um domingo para você ver o encerramento. E aí quando eu cheguei aqui na sala 1, que é o auditório, e aí eu vi aquela sala enorme com pouca gente, né? Disse, olha, nós temos tudo aqui na igreja. Eu já tinha, como eu vivenciei o ECC, eu tive a oportunidade de implantar o ECC em paróquias mais simples, né? Mais humildes e tudo, a JC. Eu acho que na época o curso de noivos era para 20 casais. Era para 20 casais e tudo. Tem até uma época também que era na ficha impressa, na secretaria. Exatamente. Então, quando eu vi as possibilidades, eu disse, olha, isso aqui tem um potencial enorme. A gente precisa lotar essa sala, existe um mundo aí fora. Quando o Dorivan te convidou, tu já aceitou de cara participar? Não, aceitei não, fui muito resistente. Mas tem assim não. Eu fui resistente, nós tivemos que sentar umas 2 vezes na casa do Nicásio. Mas eles te conquistaram só na conversa ou teve que ter um jantar mais importante? Foi uma garrafa de vinho. Entendi. Embora não bebendo vinho, mas eu fingi que bebia. Na casa do Nicásio. A casa do Nicásio, viu? Esse vinho na casa do Nicásio é bem exatamente. conhecido. É bem conhecido. Mas eu senti que Deus estava ali. Senti que Deus estava ali, era o caminho que Ele queria para mim nessa época. E assim eu dei o meu melhor, como sempre. Quando eu entro num serviço, eu entro para dar o meu melhor. Se não for para dar o meu melhor, se não for para dar o máximo que Deus me deu, eu não entro. Mas aconteceu e a gente foi caminhando. Quando a gente se deu por si, a nossa meta estava batida, a sala estava lotada. E aí... É a realidade de hoje. E hoje é uma pastoral muito forte. É uma pastoral muito forte. Uma pastoral cheia de muitos casais, Sim. casais de altíssimo potencial, né? Muita gente que entra na pastoral, são casais que são tocados dentro do curso de noivos, e são casais de muito potencial que vão para outras pastorais. Então, eu costumo ficar também observando muito a pastoral dos noivos e garimpando também e levando para a adoração. E tem um testemunho muito forte aqui, depois eu vou tentar trazer esta pessoa aqui para participar do podcast com a gente. Não vou falar nomes agora, mas que tem uma história muito bonita aí com a pastoral dos noivos. Aí, nessa questão aí de 3, 4 meses, nós tivemos a oportunidade de ir para o primeiro retiro. Dorivan chegou e disse assim, rapaz, olha, vamos fazer um retiro. E aí eu disse, eu nunca tinha ido para um retiro, mas vamos lá, vamos fazer o retiro. E aí a gente organizou esse retiro, eu ajudei a eles a organizar esse retiro, foi lá no mosteiro lá na Serra de Quixadá. Quixadá sempre marcando e aí nós divisor de águas na vida das pessoas. E foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Elano, né? E lá eu conheci o Padre Elano e fiquei encantado com o tamanho conhecimento que ele tinha, a forma que
ele tinha de conduzir essa igreja. Foi lá, eu era servindo, emendando os fios de energia, sendo ali os famosos sendo ali o contra-regra, correndo para resolver as coisas. Mas quando eu tinha um tempinho, eu parava e ficava escutando ele lá no auditório. Aí o Dorivan, Max, eu estou precisando disso. Aí eu corria, voltava, fazia as coisas rápido, para eu poder voltar e ficar escutando o padre. Fiquei maravilhado com tudo que eu escutei e vivi, embora servindo, né? Mas isso aí foi importante para mim, por quê? Porque eu precisava chegar perto do padre, era essa a minha missão. Quando eu falei da história da adoração, que eu tinha ido uma vez, duas, três, então eu fiquei ali inquieto, porque eu queria que Deus me mostrasse uma forma de eu trazer não uma, duas, três pessoas, mas de arrematar muita gente e trazer para a adoração. E aí eu fui para o retiro, não tive a oportunidade de falar com o padre, até porque eu achei muito verde chegar e já dizer logo. Fiquei um pouco tímido, não tinha, né, eu fui apresentado e tudo. E aí eu lembro que quando nós voltamos, no final do ano, teve uma confraternização na casa de um casal lá na Sapiranga, e o padre foi. E aí eu cheguei, estava lá e tudo, nessa confraternização. Eu lembro que eu me levantei para ir na mesa para pegar um refrigerante, um salgadinho. Quando eu voltei, o padre ia passando por mim, aí eu bati assim perto dele, sem querer. E aí o padre disse assim, meu filho, você é o Max, né? Eu sou o Max, mas eu sou o Padre Elano. Eu disse, olha, eu queria falar contigo, viu? Eu disse, eu também tenho muita coisa a falar com o senhor. Então, ele quer falar comigo e eu quero falar com ele, foi aí onde eu marquei a primeira conversa com o Padre Elano. E aí, na nossa primeira conversa posterior a isso aí, eu pedi a oportunidade, falei para ele o que tinha acontecido comigo. Eu disse, olha, eu sou o Max, eu sou um simples servo ali da pastoral e tudo, mas eu disse para ele o que tinha acontecido, fui tocado, e eu queria muito ajudar a fazer as coisas acontecer. Me dê a oportunidade, padre, de mudar a iluminação. Era tudo que eu queria. Só queria colocar os par LED para jogo. Isso, eu queria só mudar a iluminação. E aí eu comecei a regular um par LED, padre, vamos comprar isso, aquilo outro, e ele foi me dando abertura, Meu Deus, só sabe. Quando eu me vi, eu estava cheio de par LED, não sei mexer com energia. Muito requisitados aqui. As pessoas achavam que eu era eletricista da igreja, né? E aí daqui a pouco o pessoal estava apontando para mim como o rapaz da luz, né? O rapaz da luz. Aí tem ágape, né? Para botar luz no ágape. Aí era pessoal, as pastorais chamando para ir montar as iluminações. Você é o rapaz da luz? E ligava para mim e disse, não, mas isso aqui é o Max. Não, mas é ele, chama que ele é o eletricista. É ele que faz os negócios lá da adoração. Então, e aí foi quando eu vi a igreja já estava, né, da forma como está hoje, né? E aí isso aí foi mudando a cara da adoração, foi mudando o jeito da adoração, e eu comecei a sentar mais com o padre, conversar mais com ele, trocar algumas ideias, até que chegou um momento onde eu já estava, me vi muito envolvido com a adoração, e ele chegou para mim e me disse, meu filho, você tem coragem de assumir mais responsabilidade? Eu disse, mas padre, eu já faço muita coisa aqui. Olha, eu não paro, padre. Eu disse, meu filho, eu preciso que você assuma a responsabilidade de coordenar a adoração. Isso em 2022. Foi, 23. por aí. Nós estamos em 2025, 2022 para 2023. Né? E aí era só eu que eu montava tudo sozinho, montava tudo sozinho e desmontava tudo sozinho. Né? Então, assim, para mim, fazer aquilo ali era sinal de evangelização. Como dizia São Francisco de Assis, eide pelo mundo e evangelize. Se precisar, use as palavras. Então, para mim, eu evangelizava montando a iluminação. E eu gostava de fazer aquilo porque, assim, uma coisa é você servir para que as pessoas vejam que você está servindo, como foi a homilia do padre hoje. Né? Então, assim, a gente às vezes observa que as pessoas servem para aparecer. E eu queria muito servir para desaparecer. Então, os momentos que eu montava a iluminação era quando não tinha mais ninguém na igreja.
Então eu ficava ali até meia-noite montando tudo sozinho. Eu pedia só para não desligar as luzes da igreja, né? E ficava ali um funcionário e tudo. Nacélio, né? Nacélio me ajudou e tudo. Foi muito importante para o processo, porque quando eu via algum fio descascado, eu pedia para ele arrumar. E aí quando terminava a adoração, as pessoas me viam desmontando. Então lembro como se fosse hoje. O Moisés olhou para mim e disse assim: rapaz, você está precisando de ajuda? Eu disse: rapaz, se você tiver coragem, eu estou. E ele começou a me ajudar a desmontar e botar tudo ali. Aí daqui a pouco veio outro. E aí eu percebi que as desmontagens estavam sendo mais rápidas, mas as montagens elas eram sempre prolongadas. Max, e aí foi. Desculpa, te fazer uma pergunta. O que é que você já viu Deus fazer nessa adoração? Uma história de conversão, de milagre que te marcou muito, que possa partilhar com a gente? Olha, muitas histórias. Muitas pessoas chegam para ti, mandam no direct ali do perfil da adoração. No perfil da adoração, né? Chega muita gente, quer dar o testemunho. Tem gente que quer pegar o microfone para dar o testemunho. Infelizmente, a gente não pode dar o microfone porque o nosso tempo é muito batido. Mas, assim, são vários casos. Porém, aqui o que eu posso recordar de uma fiel que tinha um caroço na barriga de aproximadamente 5 quilos, esse caroço, né? E ela veio para a adoração, pediu a Deus, e aí ela foi fazer cirurgia, né? E aí ela fez a cirurgia, ela pediu a Deus na adoração, fez a cirurgia quando abriram, que tiraram o caroço, né? Então foi tudo tranquilo. Ela era um processo. A história eu não vou contar aqui porque pode ser que eu, sim. né? Então eu prefiro só fazer esse resumo. Inclusive essa fiel chegou a vir e deu o depoimento para a gente. Nós gravamos o depoimento. Eu espero que no futuro próximo a gente possa colocar. Então mudou a vida de muitas pessoas. Em resumo, eu posso dizer para você que a vida que mais mudou foi das pessoas que não eram da igreja. Porque a adoração, ela converteu muitas pessoas que não eram católicas, ela resgatou muitas pessoas que estavam distantes da igreja como eu, ela resgatou muitas pessoas que não tinham religião. Então eu costumava muito dizer, quando a gente montou a nossa primeira equipe, que o nosso trabalho é da porta para fora. Da porta para fora, porque da porta para dentro somos nós, servos, são as pessoas que estão aqui vivendo e bebendo dessa graça. Então a nossa missão como equipe de adoração era da porta para fora. Então aí surgiu o Instagram para a gente evangelizar, tem a adoração que é para a gente evangelizar, que é para você poder vir a adorar, beber, pedir a graça, agradecer por graças recebidas e sair lá fora e dizer como é bom tudo que está acontecendo. E eu lembro como se fosse hoje que a adoração, ela foi a primeira grande porta de entrada para muita gente na igreja, porque existia um momento antes da adoração e um momento igreja pós-adoração. Então, muitas pessoas que frequentavam a igreja antigamente pensavam que a igreja era do mesmo jeito que era antigamente. E não, e a gente precisava, olha, tudo mudou. A forma como está sendo conduzida hoje é diferente. Vocês precisam ver e sentir tudo que eu estou sentindo, tudo que eu vivencio, que eu tenho a oportunidade de vivenciar, e quanto mudou a minha vida, eu queria isso para outras pessoas. E é interessante que é uma paróquia tão cheia de graça, se é assim que a gente pode dizer, que mesmo antes de todo esse processo de mudanças bem significativas nos últimos tempos, a igreja já era muito movimentada. E muito movimentada. Sempre muito participativa. Exatamente. Né? A graça de Deus é realmente algo surpreendente. E é interessante também você falando esse relato, que você percebe que a adoração é um serviço missionário dentro da paróquia. Sim, exatamente. Né? É aquele lugar que atrai as pessoas. Catequético, não necessariamente você precisa sair para chamar. Daqui mesmo você consegue irradiar essa glória de Deus, essa graça de Deus, e trazer essas pessoas atraídas por esse ideal, né? E aqui as pessoas vão se desenvolvendo, se transformando. E eu costumo sempre dizer, viu, Pedro, que a equipe de adoração, a adoração na glória em si, o movimento da adoração, ele é uma porta de entrada também para muitos servos. Muitas pessoas durante a adoração são tocadas ao serviço, nos procuram e iniciam o seu serviço pela equipe de adoração, né? Hoje nós somos aproximadamente 165 servos, 15 equipes.
Nós temos equipes de tudo que você puder imaginar, desde limpeza, equipe de urgência médica, para quando alguém passa ali, sente alguma coisa, um desconforto, a gente já resgata a pessoa. Aí tem limpeza, tem acolhimento. São várias equipes. No entanto, são 15. E como que faz para a pessoa servir nessas equipes? Geralmente as pessoas nos procuram após a adoração sempre ou entram em contato. Camisa. Todas as pessoas que estão servindo na adoração, os servos, usam essa blusa preta. O fato de ser preto também tem um significado. Os servos não precisam aparecer, quem precisa aparecer é Deus, é o Santíssimo. Então, eis o motivo de nós usarmos preto, que é exatamente para que nós possamos desaparecer no meio da multidão. João 3,30, é preciso que nós sejamos pequenos para que Deus ele cresça. E aí as pessoas nos procuram muito também pelo Instagram. Vão lá no direct e dizem, olha, eu fui tocado, eu gostaria de servir com vocês. O Instagram da adoração está aparecendo aqui, né? Exatamente, esse Instagram aí. E aí ela entra geralmente pela equipe de acolhimento, onde a gente dá um treinamento, começa a desenvolver os servos para que eles possam se sentir preparados a estar no meio de grandes multidões. Porque a adoração hoje é sinônimo de grandes públicos. As nossas adorações, saber como agir, né? As adorações com menos pessoas hoje são 2.000 pessoas. Sim. E as adorações que trazem convidados, nós chegamos a um pico de quase 4.500 pessoas. Alguma atração especial que fez a adoração ter esse pico gigantesco? Olha, a Adriana foi bem a especial, Adriana Arides, né? A Adriana Arides, a Ana Clara e o Ítalo, né? O missionário Shalom também foi muito, né? Missionário Shalom, o Hugo Santos, quando vem, ele traz também muita gente que vem com ele, assim, que gosta da forma de conduzir. Então, essas pessoas são usadas, né? São instrumentos de Deus. E é importante dizer para vocês que são pessoas que são profissionais e são missionários. Perfeito. E como profissional, ele tem um custo para poder vir. E muitas vezes, isso aqui é importante que fique frisado, que nós, como equipe de adoração, nós não temos condição financeira de bancar um cachê desse de um artista missionário. Então, aí é onde entra a nossa negociação em convencer ele a vir mais para evangelizar do que para fazer um show. Por quê? Porque tem a questão financeira. Para realizar uma adoração, é caro, tem isso, tem aqui são flores, é isso, é limpeza, é ar-condicionado da igreja. Então, tudo isso, até então, nós tirávamos da nossa barraquinha, né? Então, era isso que fazia com que a coisa andasse. Então, quando esses artistas vêm para cá, nós já nos sentimos muito felizes porque eles deixam de ganhar o dinheiro deles e vêm para evangelizar. Então, quando ele sobe lá no presbitério, que ele vai conduzir uma adoração, quando ele abre mão do dinheiro e vem para evangelizar, aí eu acredito que as graças, elas são graças que são mais derramadas. Tá certo? Max, a gente está se encaminhando para o final, mas eu acho que você é uma pessoa que tem testemunhos de vida muito fortes. Amém. E tem uma imagem, tem uma cena que não sai da minha cabeça, e isso me marcou muito e me ensinou muito a ser servo e seguir na caminhada. E eu queria que você, na sua visão de quem viveu essa cena que eu presenciei, eu queria que você explicasse para a gente. Eu vou dizer qual foi a cena. Recentemente, eu sei que isso é muito particular, mas eu acho que serve de evangelização, serve de catequese. Recentemente, o seu pai voltou para a casa do pai, né? E na semana em que ele veio a óbito, um pouco antes, teve uma adoração aqui. Teve. E a imagem que me fica, eu estava servindo nesse dia, estava cantando até. A imagem que eu via lá de cima era você de joelhos no altar, chorando e rezando pela vida do seu pai. Aquilo ali me ensinou que a gente não tem que viver, como a gente conversa muito aqui, só o Calvário, mas não viver só a ressurreição, desculpa, mas viver o Calvário também. Naquele dia eu acho que você não tinha outro sentimento que não fosse agradecer a Deus e pedir pelo melhor pelo seu pai, né? Então, deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente de o que é ter essa vivência de Deus e mesmo na adversidade continuar servindo e não abandonar a igreja. Olha, foi difícil, foi muito difícil, né? Foi uma situação bem difícil que eu passei, né? Foi 1 ano e meio de luta com meu pai, né? Pedir a Deus todo dia para que eu pudesse aproveitar o melhor do meu pai. Meu pai, ele foi acometido com CA. No dia que eu fui
coordenador geral da JC. Terminou a JC, eu tive que ir para Jaguari buscar meu pai e descobrir tudo que eu descobri. Então, para mim, foi realmente algo bem difícil. E durante esse processo todo de 1 ano e meio, a minha esposa também foi acometida, né? E aí eu fiquei sem chão, né? Mas a minha missão não podia parar, de forma alguma. Deus me deu a oportunidade de servir na adoração, de trazer muitas almas para Ele, e eu sabia que eu ia ser forjado, que eu ia ser provado, e Ele me deu forças para não faltar nenhuma adoração, por mais que eu estivesse passando por tudo que eu estava passando. Poucas pessoas sabiam o que eu estava passando, né? E aí nada mudou para a adoração. Graças a Deus eu tive equipes que puderam me ajudar a preparar tudo para que eu pudesse chegar no dia e estar com eles. Mas a mensagem que eu deixo é que, apesar de todas as dificuldades que nós vamos ter que passar na vida, que a gente vai ter que vivenciar, porque nós somos forjados a cada instante, a cada fato, a gente nunca deve abandonar a igreja. Tudo que eu passei, pedi a Deus saúde, pedi a Deus para proteger meu pai, pedi a Deus para dar saúde também à minha esposa. E aí você vê seu pai partindo, né? Eu vejo a minha esposa receber uma graça e com a graça de Deus ela sendo curada, mas eu acredito que se eu não fosse um servo de caminhada, um servo que acredita em Deus, eu tinha desistido, porque eu não ia crer nesse Deus do impossível, que muitas vezes não é a nossa vontade que prevalece, e sim a vontade dele. Nós temos mais que aceitar a vontade dele. Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, para o meu pai, entendeu? Mas o que eu posso deixar de mensagem é que, diante de todas as dificuldades que nós tenhamos que passar na vida, a gente nunca deve abandonar a nossa casa, que é a casa de Deus, que é a igreja. Aqui, para mim, foi a minha fonte de inspiração, de fé, foi a minha fonte de oração. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha que estar todo dia no hospital, mas antes de ir para o hospital eu passava na Capela do Santíssimo, e isso aí me ajudou bastante. E eu digo para você, Marcelo, Pedro, eu não sei o que seria de mim, se eu não fosse um simples servo de caminhada. Eu realmente eu não sei como é que as pessoas vivem hoje esse problema na família sem ser da igreja. Não ser de caminhada, que eu digo assim, de ser um servo, mas de não ser da igreja, não ser um católico, não ir à missa. Então, ir à missa ajudou bastante. Ser um servo de Deus e estar na paróquia me ajudou muito, porque eu tive a oportunidade de ter um aprendizado que as outras pessoas não têm o acesso. É, né? A fé que vai fortalecendo a nossa caminhada. Né? Exatamente. Max, então, esse episódio de podcast certamente vai ter uma continuação futura. A gente está com um tempo super estourado. Nossa produção está todo momento aqui. Ei, vamos ver aí. E tem muita história para contar. Tem que puxar ali ainda algumas situações do SCC, do EJC, algumas muitas vivências, histórias. Da própria adoração, algumas que ficaram esquecidas. Mas já vai ficar a deixa para a gente fazer uma parte 2. Para a gente encerrar o podcast, temos um jogo rápido de perguntas. Faço aqui e você responde rapidão. Um santo de devoção. São Miguel Arcanjo. Um livro da Bíblia. Evangelhos, livros históricos, proféticos, sapienciais. Olha,
eu gosto muito, né? Gosto muito do Gênesis. É um livro maravilhoso. Entendeu? Eu gosto muito. E tem que ter muita força para ler. Exatamente. Ele aparenta ser bem confuso, mas na verdade ele é vai muito buscar lá bom. embaixo. Ele é muito bom. Uma música católica da minha vida. A música católica da minha vida é... Hoje. Olha, são muitas músicas, né? Mas a música. Eu gosto muito do Reflete o Meu Serviço. Lírio Branco da Laura Salvador. Ela é o reflexo. Bem contemporânea. Ela é o reflexo do meu serviço. Do serviço da minha equipe, da equipe que Deus me deu. Acho que até uma dica pra gente, né? Vamos trazer a Laura Salvador para esse podcast também. Ela boa, é muito boa. Sim. Um momento da minha caminhada, um momento muito marcante da minha caminhada, em poucas palavras. CG é JC. 24. É o melhor serviço da sua vida, Max? Foi um dos melhores, certamente. Foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu vivi isso com você. Um dos maiores desafios. Foi muito, 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 muito Não bom. foi só um simples AJC, foi um AJC com implantação de outra AJC, então são 2 AJCs em um. Ultrapassamos o documento. Amém. Que beleza. Louvado seja Deus. Por fim, um católico que me inspira. Padre Elano. Padre Elano Samir. É isso. Para muitos de nós. Acho que muita coisa foi dita nesse podcast. Realmente foi muito emocionante, muito vibrante. Vai ter parte 2, não tem para onde correr. Já deixa marcado, produção, porque tem muito mais história para ser falada. Amém. E a gente agradece mais uma vez a Promoção Humana, que atende várias famílias aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade. Inclusive, é o nosso cenário de fundo, cestas básicas e alimentos, porque uma das atividades da Promoção Humana é a oferta de alimentação, além de alimentação, evangelização, catequese, acolhimento, assistência médica para as famílias que moram no entorno da paróquia e que realmente precisam dessa assistência. Se você quiser servir, se você quiser doar, vai estar aparecendo aqui na tela o Instagram, o QR Code de doação, e certamente você vai poder contribuir nesse projeto de evangelização também. PASCOM, Pastoral da Comunicação e Promoção Humana sempre de mãos dadas, já que a gente oferta a divulgação, eles nos ofertam esse espaço maravilhoso para a gente gravar. Max, foi um prazer imenso tê-lo no nosso GloriaCast, e a gente vai se encontrar certamente num outro momento. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, agradecer a PASCOM pela oportunidade de estar aqui, né? E agradecer primeiramente a Deus, né, por tudo que Ele fez na nossa vida como equipe de adoração, né, agradecer por tudo. E como eu sempre digo, louvado seja Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda há de fazer na vida de muitas pessoas. Tá bom? E é isso aí. É isso aí, maravilha. Nos encontramos numa próxima. Tchau, tchau.